Hoje, terça-feira, é dia do X-Tudo Caboquinho. Hoje, o Orlando Câmara traz um comentário, uma reflexão, uma análise sobre, infelizmente, mais tragédias causadas pela chuva com pessoas que vivem em áreas de risco aqui na cidade de Manaus. São questionamentos super importantes que nós temos agora com o Orlando, mas eu vou deixar para ele explicar e vou me limitar a fazer aqui a pergunta de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá, Rafa, olá, Jenny. O sabor de hoje é de perguntas e de tristeza. Talvez a tristeza venha antes, inclusive. Esta é a segunda coluna em menos de um mês que eu vou fazer sobre as chuvas. A primeira narrava 8 mortes, 4 crianças, 4 adultos, numa área de risco. E eu falava sobre a cobertura vazia ou a cobertura superficial que, em geral, nós da comunicação fazíamos a respeito dessas mortes ou desses trágicos acidentes, porque isso tem um passado, tem um histórico, tem soluções. No último sábado, nós tivemos uma chuva que foi surpreendente. Cheguei a ler, inclusive, que foram 400 milímetros no sábado, e a cidade sofreu muito. A gente tem tragédias registradas em todas as zonas da cidade, desde a zona sul de Manaus, ali perto da Manaus 2000, até a Vila Amazônia, que sofreu bastante, que tem uma ponte que está por um triz de cair, me parece, ao pessoal da comunidade da Sharp. E são tragédias que tiram as pessoas de casa, que roubam delas a dignidade cidadã, inclusive, invadindo casa e aí destruindo até as memórias, que é uma coisa muito significativa. Destrói foto, documento, certidão de nascimento, tudo que elas têm vai embora. E aí a gente não pode falar de outro tema que não seja esse. Numa coluna que se dispõe a falar de cultura e cotidiano, é preciso falar sobre isso muito. Porque me parece que todos esses acidentes, essas desventuras em série com a chuva que nós estamos tendo, nos apontam várias coisas. Por exemplo, que é preciso planos emergenciais e planos a médio e longo prazo para solucionar questões que vêm à tona, como, por exemplo, a questão da moradia popular. Porque ninguém mora numa área ruim, de risco, porque quer. Não tem essa coisa, mora ali porque vagabundo. Não, gente. Todo mundo quer morar bem, todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer ter seus filhos em boas escolas. Esse desejo não é privilégio de poucos que podem. Esse desejo, ele é erga omnes, é de todo mundo. Mas as pessoas, elas moram ali por necessidade. Então, me parece que é fundamental que a Prefeitura Municipal de Manaus, que cuida de Manaus, tenha um programa bem estabelecido de moradia popular. Eu me pergunto, quanto que tem sido gasto no planejamento e na execução de programas como esse? Nós temos alguma coisa em vista? Nós tínhamos, no início dessa gestão, alguma coisa em vista que progrediu? Não temos, mas temos agora alguma coisa em vista? Quanto será gasto? Qual o valor do investimento? Quanto que esse investimento em moradia popular, que me parece que é emergencial para a cidade de Manaus, onde tem 40 mil pessoas que moram em área de risco, quanto que ele é comparado a outros investimentos em outras áreas, como, por exemplo, comunicação? Essas perguntas ficam para qualquer cidadão, não são privilégios meus. Eu hoje estou fazendo, na verdade, um apanhado das coisas que eu consegui ouvir no final de semana do meu porteiro, do motorista do carro, do pessoal do comércio, do meu vizinho. As pessoas se perguntam, porque elas percebem, o cidadão comum percebe que moradia popular é uma questão fundamental. Outra situação que vem à tona nas perguntas. Antigamente, nós sabíamos na cidade onde é que chovia e enchia. Era quase que histórico, né? Não, na frente da Arena, na Getúlio Vargas, na esquina com a 7 de setembro, também no Igarapé do 40. Era meio que marcadamente sabido esses lugares. Sabido onde seria enchido. Agora, não tem mais isso. Há lugares que começam a aparecer cheios de água durante a chuva, que há um ano atrás não acontecia isso. Ou seja, nós tivemos uma piora significativa na questão da drenagem das águas pluviais.
Que me parece são muitas obras, muitas pequenas obras em várias áreas da cidade. Tem alguém pensando nisso? Existe um projeto para melhorar essa drenagem de águas pluviais em Manaus? É prioridade? Quanto está sendo dotado para esse projeto em termos financeiros? Comparado a outras áreas do orçamento público, quanto é que esse projeto, ou essas ações, esse programa que fala de drenagem de águas pluviais, vai consumir? Qual é o percentual dele em relação a outros programas, como, por exemplo, aluguel de frota de carros? Não tem jeito, a gente está vendo o que está acontecendo conosco durante a chuva e que hoje boa parte da cidade sofre com ela, e a gente não pode se contentar simplesmente a observar o que está acontecendo e a ficar feliz com ações emergenciais que daqui a um mês vão acabar. Aluguel social é uma coisa importante, mas ele tem que ser temporário. Eu preciso pagar aluguel social com a perspectiva, inclusive, daquela família que recebe aluguel social ter um outro destino de moradia. E é até uma oportunidade que a Prefeitura Municipal tem de replanejar a ocupação da cidade. Então fica assim esse sabor, primeiro de tristeza, porque muitas pessoas perderam tudo. E segundo de pergunta, porque a gente não pode só ver o óbvio, o aqui e o agora. É preciso ver o que aconteceu antes e o que está previsto acontecer. Nós precisamos ser cidadãos e proativos no trato das questões que estão afligindo a cidade. E a questão da moradia popular, a questão das águas pluviais, da drenagem de águas pluviais, todas elas se revelam nesse momento como, vamos dizer assim, duas das 5 maiores ou 10 maiores pautas que afetam Manaus. Eu até me arrisco a dizer que junto com essas duas pautas, nós temos também aí segurança pública e defesa social é uma pauta importante para a cidade, e mobilidade. Então, se isso, para nós cidadãos, é uma coisa tão evidente, a gente se pergunta, o que será feito em relação a essas questões que apontem para a solução e quanto isso deverá custar? Não tem jeito, é assim que se conduz para soluções. Sem a insistência, a persistência e a disciplina, só com esse oba-oba do auxílio emergencial, daquela questão imediata, a gente até vai aplacar muitas dores, que voltarão daqui a um ano ou quem sabe daqui a menos tempo, porque durante o verão amazônico nós também temos chuvas muito significativas. Essa era a mensagem de hoje, Rafael e Jenny. Não dá para a gente observar a cidade sofrer tanto e passar por cima desse tema. Não existe nenhum outro tema cotidiano mais importante do que esse. Pode ser que exista, por exemplo, em economia, o tema relativo à reforma tributária, por exemplo. Mas aqui conosco, a tragédia diária da vida urbana de Manaus é a pauta prioritária. E eu acho que nem cabe falar de poesia nem de música, nada disso, porque a realidade já é muito triste. Bom dia pra gente, que a semana traga soluções.